Salve a igreja na Santa Paz de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu convido os irmãos a lermos a palavra do Senhor, que está no livro de Marcos. Marcos capítulo 4. Louvado seja Deus. Honra e glória seja dada a Deus. Aleluia. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem achou, diga amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Até aqui. Glória a Deus. Passemos para outra margem. Foi a promessa de Jesus. Nós vivemos debaixo de uma promessa. Uma promessa que Deus ele fez por meio de Abraão. Quando ele chegou para Abraão e disse: Olha, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, ele ouviu a voz do Senhor e ele obedeceu. Jesus aqui está dizendo: passemos para outra margem. Se Jesus está dizendo que ele vai passar para o outro lado, você vai passar junto com Jesus. Começamos a entender uma coisa aqui: a palavra do Senhor para sempre, ela permanece no céu, ela não cai. Por isso nós entendemos que as promessas de Deus na minha e na sua vida, ela está de pé e o inimigo não tem poder para derrubar. Essa é a promessa de Jesus. Passemos para o outro lado. É uma promessa que ele fez. Vivemos debaixo dessa promessa, vivemos debaixo desta graça, vivemos debaixo dessa promessa que Deus ele não fez. Ele chegou para Abraão e disse: Olha, Abraão, capítulo 15 de Gênesis, vem cá para fora. Eu tenho um jeito diferente de pregar, viu, irmão? Venha cá para fora. Venha cá para fora e olhe para o céu. Abraão olha para o céu, irmão, e começa a contemplar as estrelas. Ele começa a contemplar as estrelas e Deus então indaga ele e pergunta: Conte elas se você puder. Assim será a sua semente, Abraão. Assim será a tua descendência. Ou seja, é impossível contar as estrelas. Por isso, as promessas que Deus tem na tua vida é tão grande, irmão, que você vai achar que é impossível. Ele olhou e não conseguia contar essas promessas. Ele não conseguia contar as bênçãos que Deus tinha na vida dele, amigo de Deus. Agora que interessante, Deus faz uma promessa para Abraão. Deus dá uma graça a Abraão através do teu filho Isaac. Olha, preste atenção nisso aqui. Agora, o mesmo Deus que deu a Abraão a promessa na mão dele, é o mesmo Deus que vai pedir de volta. Olha que interessante. A dificuldade entrando aqui. Olha que interessante, um temporal na vida de Abraão se levantando. Qual foi a reação de Abraão? Ah, Senhor, talvez eu dê.
ele não questionou. Ele obedeceu o mistério para atravessar para o outro lado é obedecer a palavra do Senhor, obedecer a voz do Senhor. Então chega para ele e diz assim: me dê teu filho, teu único. Ele faz questão de dizer: o teu único filho que tu amas. O teu único filho. Levanta uma dificuldade na vida de Abraão, mas ele não questiona, ele obedece, ele vai na direção, no lugar onde ele teria que sacrificar o filho dele. Hoje, espiritualmente, Deus, ele nos chama a jogar para trás tudo aquilo que nos apega no mundo. Lance para trás toda a vossa ansiedade, porque Deus, ele tem cuidado de vós. Vinde a mim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. É ansiedade? Oh, glória! Eu conheço um Deus que pisa na ansiedade. Depressão é difícil? Mas esse Deus, ele pisa na depressão. Traga para Deus ansiedade, depressão, tristeza, dificuldade. Lance sobre ele todo o fardo pesado, porque ele está cuidando de vós. Ele está cuidando do seu marido. É ele que está dando livramento para o teu irmão. Você sabia disso? Você sabia disso? Que nas madrugadas, quando você joga o seu joelho no chão e levanta com ele calejado, quando você está orando, um varão de guerra com espada flamejante, é esse Deus que nós acreditamos. E se pensar o contrário, irmão, Deus não está no negócio se pensar o contrário, porque sem fé é impossível agradar. É nesse Deus que nós acreditamos, vivendo debaixo de uma promessa, certeza da vitória. Glória a Deus. Vem comigo, olha o que Deus faz. Lembra da promessa que ele fez a Abraão? O mesmo Deus chega para Abraão e diz assim: olha, a tua descendência será escrava em uma terra estranha por 400 anos ou mais. O mesmo Deus que deu a promessa agora coloca a promessa de Abraão no cativeiro. Mas por que nós passamos por tanta dificuldade? Por que Deus colocou no cativeiro? Por que a tempestade? Para que Deus está levantando essa dificuldade? Nós questionamos Deus, mas Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Para que, Senhor, o Senhor está fazendo isso? Qual é o teu propósito? Ele coloca Abraão, o povo de Abraão, dentro do Egito, mas o mesmo Deus que colocou é o Deus que tira para o Egito, mas tem dono, para afastado, mas tem dono. Muitas ovelhas estão fora do abismo, mas tem dono. Aí Deus então vai tirar este povo de lá, tira este povo de dentro do Egito, tira este povo do lugar onde eles estavam assentados no vale e região e sombra da morte. Somos nós estávamos assentados no lugar de trevas. Deus, pela misericórdia dele, olhou para lá, miserável, pecadores que somos, e disse: vem cá, você não é miserável, você é príncipes e princesas do Senhor. Ele nos tinha acrescido. Aí quando chega na metade do caminho, não se apegue no final, não se apegue ali naquela no Egito, saindo, não se apega no que está escrito. Vem no espiritual com Deus, vem no espiritual. Quando chega na metade do caminho, o povo de Deus começa a murmurar, começa a questionar. Não tinha sepulcro, não tinha sepulcro lá no Egito. Por que eles começaram a questionar? Porque eles ficaram de frente do mar, ficaram de frente do mar vermelho, olharam para o Deus do impossível. Deus do impossível. Olharam e viram a dificuldade na frente. O mar vermelho não vai passar. Olharam para o lado e viram as montanhas, os montes, não dá para subir. Olharam para trás e viu o faraó vindo com o mar de
600 carros, irmãos, com seus oficiais dispostos a matar. Só não sabia de uma coisa: eles vieram porque Deus endureceu o coração de Faraó, porque Deus queria fazer justiça em cima de Faraó. Mas o que aconteceu? Não tinha sepulcro lá no Egito não, para nós morrermos por lá? Por que nos tiraram de lá? Por que nos tiraram para morrer no deserto? Aí Deus fala para mim e para você: nesta peleja, irmão, vocês não vão pelejar. Nesta peleja Deus está cuidando de vós. É aí que entra o Deus do impossível. É aí que Deus entra, porque enquanto você tem força, Deus deixa você ir. Mas quando o joelho estiver doendo demais, Deus diz: levanta minha serva, levanta meu servo, porque agora quem vai entrar no mistério é o leão da tribo de Judá. Agora quem vai entrar no mistério é a raiz da vida, é o pináculo, é aquele que está sentado no alto e sublime pronto. Agora quem vai entrar no mistério é o Senhor da glória, o Senhor dos senhores, cujo nome é maravilhoso, o conselheiro, Pai da glória, Pai da eternidade, príncipe da paz. É esse Deus que nós servimos. Obrigado. Aí Jesus disse: passemos para o outro lado. O povo estava questionando: vamos morrer no deserto. Mas eles não sabiam de uma coisa: eles iam passar para o outro lado. Aí o que me chamou a atenção nesta parte em que eu estava lendo foi que a Bíblia diz que o anjo do Senhor, e esse anjo é diferente, e ele está aqui nesta noite. Ele diz que este anjo, que não é um anjo qualquer, irmão, eu não estou falando de Miguel, nem tampouco de Gabriel. Eu não estou falando de serafim, de arcanjo, de anjo ou de querubim. Eu estou falando do grandão da Galileia, o anjo do Senhor, que estava diante de Israel. Ele se pôs atrás porque a dificuldade vinha por trás. E se a dificuldade vem, Deus coloca anjo no seu redor para te dar livramento. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Não vai ser atingido. Passemos para o outro lado. E aí diz que este anjo passa adiante para trás. E a nuvem também. Uma coluna de fogo. Protegendo. Às vezes nós até pensamos que estamos sozinhos. É compreensível. Dói demais. Humano. Dores. Dificuldade. Elias desejou a morte. Jeremias amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Paulo era perseguidor. Ele ficava em dúvida entre morrer e cuidar das ovelhas. Era perseguido. Moisés questionou: risca-me, Senhor, o meu nome do livro que tem irmãos. E Deus disse assim: aquele que pecar contra mim, este eu riscarei do livro. Mas se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Deus sabe a dor, sim, Deus sabe, porque Ele te formou, e a forma com a qual Ele te fez, Ele jogou fora, não fez mais ninguém, porque você é única e você também é único para Deus. Então Ele entende a dor de cada um de nós, Ele entende, e Ele sabe que muitas vezes é até vontade de sair, de pular, de cair, de chorar. Mas de repente há um irmão que o mundo não conhece. Há um Espírito da verdade, irmão, que o mundo não conhece, mas habita em vós, porque vós conheceis. Aí ele chega aos pés de Jeová, sabe, diante daquele trono lindo. Aí ele chega junto de Jeová e fala assim: ela não quer existir, não. É porque falta um pouquinho de terra para adubar. Eu vou ajudá-la.
Aí o Espírito Santo da madrugada. Aí o Espírito Santo da madrugada chega ali do seu lado, senta do seu, você não percebe, ele senta do seu lado e suas lágrimas começam a cair, e ele começa a chamar anjos, e os anjos vão pegando as suas orações e levando para os céus, a oração dos santos que sobe como incenso para o Senhor. Diz a palavra do Senhor, ele começa a interceder e te confortar, porque o homem não pode te confortar senão o Espírito Santo. Se ele disse que vai passar para o outro lado, você vai passar para o outro lado. E eles deixando a multidão. De que multidão nós fazemos parte? Eles deixaram a multidão e passaram juntamente com Jesus, indo para o outro lado de um barco. Um barco em que estava Jesus. De que multidão nós fazemos parte? Já observou que Jesus andava com Pedro, Tiago e João? Especificamente com Pedro, Tiago e João? Já observou que ele mandou de 2 em 2? Já observou que ele mandou 70? Já observou que ele mandou 12? De que multidão nós fazemos parte? É da multidão dos acusadores que Jesus, aqui no capítulo 3, disseram para ele quando ele estava expulsando. Tinha acusadores que diziam: ele expulsa em nome de Beelzebul. Aí Jesus disse assim: todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Os irmãos que diziam: está louco, prende ele. Você faz parte dos 12. Você faz parte dos 70. Você faz parte dos 2, dos 3 que estão junto com Jesus. E apesar da dificuldade, está no barco, está questionando, mas está no barco, não está lá fora. Uma multidão que muitas vezes só questiona Jesus. Capítulo 6 de João, quando Jesus fez uma multiplicação de pães, irmão. As pessoas odiaram Jesus. As pessoas queriam o maná do homem, né? Que Jesus fez multiplicar para encher o estômago, logo passa. Mas quando Jesus começou a questionar e dizer que ele era o pão da vida, que ele veio do céu, que ele era um maná que o homem não conhecia, porque o maná do deserto comeram, mas morreram, mas esse é para a vida eterna. Ele questionou. Muitos voltaram para trás. Quando Jesus questionou, muitos voltaram para trás. Muitas vezes, quando uma palavra ela é forte, a palavra muda, a palavra restaura, ela é perfeita, e agradável. E quando às vezes a palavra aparentemente algumas pessoas não recebem, diz: esta palavra é dura, quem pode resistir? Aí muitos dos discípulos de Jesus, a Bíblia diz que voltaram para trás. Aí Jesus olha para todos. Aí Jesus olha para aqueles que faziam parte de uma multidão diferente e diz: vocês também não querem voltar para trás, não? Vocês também não querem voltar? Aí Simão, chamado Pedro, toma a palavra e diz: para quem iremos nós, Senhor? Se só tu tens a palavra. E nós temos conhecido e temos crido que tu és o Filho de Deus. Às vezes a gente só olha Pedro arrancando a orelha, né? Mas na hora que ele olhou assim, diz assim: o Senhor é Filho de Deus. Glória! A dificuldade, irmão, muitas vezes nos enfraquece. E levantou-se grande temporal de vento. É aqui que entra a dificuldade. E levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Por que se levanta a dificuldade? É porque Deus quer fortalecer a nossa fé. É porque Deus quer fortalecer a nossa fé. É porque Deus quer que você dê testemunho. Eu já passei por isso, irmão. E se eu sair, você sai. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. E se Jesus venceu, nós podemos vencer. Levantou-se um grande temporal. Por que
que Deus permite que esse temporal se levante? Ele estava na roupa, dormindo. Por que Ele permitiu, irmão? Preste atenção aqui. Aleluia. do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, quando Josafá era o rei de Judá, que se levantou Moabitas, Amonitas e alguns povos da montanha de Seir vieram a peleja contra Judá. Aí alguém foi lá e falou com o rei: olha, vem contra ti além do mar da Síria uma grande multidão. Ah, irmão, o rei se desesperou. Preste bem atenção, principalmente se tiver levita na casa, e eu sei que tem. Preste atenção. Aí quando se levantou, olha a atitude de Josafá. Foi para o amigo? Não. Foi para o vizinho? Não, irmão. Josafá ralou o joelho no chão e foi falar com Jeová: Senhor, Tu és Deus no céu e na terra, Senhor. Olha o que os moabitas, os amonitas estão fazendo agora. O Senhor não permitiu que nós passássemos pela terra deles, e agora eles estão dando pago, Senhor. E o Senhor deu esta terra para nós, e neste lugar se levantou um santuário, no qual disse, oração de Salomão, capítulo 7, que se o povo passasse por dificuldade e orasse ao Senhor, virando para Jerusalém, virando para o lugar do templo, o Senhor dos altos céus iria nos ouvir, iria nos ajudar. Ele foi procurar a Deus, ele não procurou ninguém, ele procurou aquele irmão que pela boca dele fez irmão. Lembra do Espírito Santo? Lembra do Espírito da verdade que senta no teu lado? Pois bem, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, o Espírito de Deus veio sobre Jaziel, um levita, irmãos. Tinha profeta, tinha sacerdote, tinha sumo sacerdote, tinha rei, mas naquele dia Deus escolheu um levita para ser porta-voz dele naquele lugar. Glória a Deus. Quando louvar ao Senhor, rasga a sua garganta, toda vontade e graça, e tu verás o que Deus fará na tua vida. E de repente, ele disse, o Espírito Santo disse através de Jaziel: nesta peleja, você não vai ter que pelejar. Fica em pé e vem o livramento que o Senhor nos dá. De repente, irmão, glória, começou o jejum, a oração, e de repente o povo começou a passar. Os levitas, irmão, começou a andar no meio dos soldados, ia para lá louvando a Deus, ia para lá louvando a Deus, e Deus destruiu todos os inimigos de Josafá. No louvor, irmão. Para fortalecer sua fé, levitas do Senhor, nessa oração que Josafá estava falando, Meu Deus. ele estava se referindo à oração de Salomão, quando inaugurou o templo. Naquela ocasião, quando Salomão preparou todo o templo, tudo lindo para Jesus, tudo lindo para Deus, preparou a casa, olha, para hoje, preparou a casa de Deus. Aí a Bíblia diz que os sacerdotes entraram, tocando 120 trombetas, e os levitas louvavam ao Senhor. Os filhos de Asaf louvavam juntamente, em uma só voz. Preste atenção no que Deus faz através do louvor. E de repente, meus amados irmãos, a nuvem se encheu de glória naquele lugar. A glória do Senhor tomou conta do lugar, de maneira que os sacerdotes não puderam ministrar, porque Deus estava naquele lugar. Louvor. Entendeu porque
muitas vezes levanta a tempestade. Levantou uma tempestade na filha de Josafá, porque Deus queria fazer justiça sobre a vida de Judá. Levantou-se uma tempestade na vida de Gideão. E qual foi a pergunta? O que foi que Deus falou para Gideão? Varão valoroso, o Senhor é contigo. O camarada estava passando uma dificuldade, escondido. E o anjo do Senhor diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. Na sua natureza humana, ele diz: se o Senhor é conosco, o que é feito de tudo aquilo que nós ouvimos que o Senhor fez hoje? Não é, muitas vezes não é assim? Lembra de Josafá? O Senhor é Deus do céu e da terra. Questionou-se. Aí Deus olhou para ele e falou assim: olha, você pode ser da menor tribo, você pode ser da família mais pobre, você pode ser o menor da sua família, mas escuta uma coisa: eu vou te usar para derrubar os midianitas como se fosse um só homem. Dificuldade não mata crente, fortalece. Dificuldade não mata crente, fortalece. Dificuldade não mata crente, fortalece. E o inimigo ele fica irado. Vocês acham que ele, como é que ele não está por Deus estar aqui hoje, pastor? Ele está irado. Porque ele nem sabe o que eu gosto de fazer. É dizer que Jesus é bom, irmão. Fala de Jesus. Fala de Deus, irmão. O quanto ele é grandioso. Às vezes a gente se aprende. Sabe, o pastor Adailton, quando esteve lá na congregação, ele falou sobre Jesus vive, Jesus ressuscitou. E as pessoas às vezes não prestam atenção nesse Jesus ressuscitou. Você crê em Jesus? Eu creio. Mas se nós pararmos para pensar, quem é aquele que habita dentro de você? Se nós pararmos para pensar, olha, a Bíblia diz no livro de Jó que o Espírito do Senhor ornou os céus. Ornou é ornamentar é enfeitar. O Espírito de Deus pintou os céus, irmãos. O Espírito de Deus, não sei como, Deus o sabe, ele começou a criar uma árvore linda, formosa. Ele começou a criar a natureza, começou a criar as nuvens. O Espírito de Deus, irmão. Aleluia! Esse Espírito, irmão, o inimigo não consegue. Oh, glória! Eu profetizo na vida de cada alma aqui presente. Quando o inimigo passar na tua boca, e ele olhar para a tua casa, ele vai ver o brilho do Espírito Santo. Ele não vai conseguir olhar, ele não vai conseguir passar. Por quê? Porque a sua casa tem uma marca. Os umbrais da porta tem sangue. É o sangue do cordeiro que está sentado no alto do trono. A dificuldade fortalece. Cava no teu coração. Sabe quando você vai fazer uma prova? Tem que fazer uma prova na escola, na faculdade. E está muito difícil. Isso induz você a estudar mais para tirar uma nota melhor. Então a dificuldade nos faz buscar mais ainda a Deus, porque isso nos vai fortalecer mais ainda. O inimigo pensa que está nos matando, mas Deus está nos fortalecendo através das perseguições. É por isso que Deus muitas vezes permite, e muitas vezes nós dizemos o quê? Que é o inimigo que está se levantando. Por isso que devemos dizer: em tudo dá graça. Deixa Deus trabalhar. Para não ter de pé. Eu vou dizer a Deus: qual o propósito das tempestades? Aonde está edificada a nossa casa? A tempestade vem, mas onde está edificada?
A Bíblia fala sobre dois alicerces: uma rocha e uma areia. O sensato construiu a sua casa sobre uma rocha, e o insensato e imprudente sobre a areia. Observe uma coisa aqui: tanto quem construiu na rocha quanto quem construiu na areia, as duas casas estão perfeitas. Presta atenção. As duas casas são lindas, as duas casas têm quartos, têm salas, a casa está aí. Está aqui, duas pessoas, eu e a princesa aqui, os dois vasos de Deus, certo? As duas casas estão lindas, mas você só vai descobrir quem construiu na areia na hora da tempestade. A casa não vai cair enquanto a tempestade não se levantar. Na hora que a tempestade vem, quem construiu a casa sobre a rocha, a correnteza pode bater, o vento pode assoprar, rios podem correr, mas quem construiu a casa sobre a rocha, sobre a pedra que os edificadores rejeitaram, mas para Deus eleita e preciosa, quem construiu a casa sobre esta rocha chamada Jesus, o vento não tem poder para mas quem construiu sobre a areia vai ser difícil, porque a casa vai cair. E a Bíblia deixa bem claro: quão grande será tal queda. Quão grande será tal queda. Passemos para o outro lado. Tudo que Jesus faz tem um propósito. Passemos para o outro lado. Tudo que Jesus faz tem um propósito. Paulo, a Bíblia diz que às vezes a gente fala assim: não, mas eu estou fazendo a vontade de Deus. Preste atenção nessa parte. Paulo, ele queria fazer a vontade de Deus, e ele foi. Só que a Bíblia diz, olha bem, só que a Bíblia diz que quando ele foi para a Ásia levar a palavra do Senhor, o Espírito de Jesus não permitiu que ele fosse. Ué, mas Paulo ia levar a palavra. Jesus não faz nada em vão, preste atenção. Aí ele então falou assim: olha, eu vou para o outro lado, vou para Bitinho, vou para o outro lado. Aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus não permitiu, o Espírito Santo também não permitiu. Aí Paulo, Jesus não permitiu, o Espírito Santo não permitiu. Aí um varão, ele teve um sonho um varão disse a ele assim: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Aí ele entendeu que era o Senhor mandando ele ir pregar o Evangelho naquela região. Obedecer, passemos para o outro lado. Obedecer tem vitória. Aí Paulo então atravessa a Macedônia e vai. Um certo dia de sábado, Paulo com seus amigos, que provavelmente eram Silas, Lucas e Timóteo. Lucas, porque ele está narrando a história. Ele então vai no dia de sábado até aquele lugar, na beira do rio. Olha o que Jesus faz, irmão, para salvar uma alma. Jesus não está atravessando o mar por acaso, não, presta atenção. Aí Paulo então, quando chega lá, tem uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, mulher de Deus, que voluntariamente ouviu a palavra do Senhor. E ela, ouvindo a palavra do Senhor, o que aconteceu? Ela se converteu ao Evangelho, ela foi batizada juntamente com toda a sua casa. Paulo, quando ia passando, aí uma mulher que estava possuída, que na verdade foi o demônio que apontou para ele e disse: olha, esses homens que pregam o Evangelho são homens de Deus. Mas por várias vezes aquela mulher fez isso, e aquilo incomodou Paulo. Paulo, homem de Deus, olhou para ela e disse: sai dela agora. E aquela mulher foi liberta, 2 almas para Cristo, e através de tudo veio mais. Aí ele então foi preso. Por que Paulo foi preso, gente? Porque a tempestade se levantou na vida de Paulo, porque dentro da prisão tinha mistério. Aí quando ele estava lá na prisão, enquanto eles louvavam ao Senhor, ou seja, dificuldade não impede crente de louvar, dificuldade não impede crente de louvar, dificuldade de fazer nada. É na dificuldade que o crente prega mais ainda. Você já reparou que quando o crente está passando pela dificuldade, então começa a usar mais ainda, gente? A pastora estava quase morta, e de repente ela está pregando desse jeito, é Deus na vida dela. Aí quando ela está lá, que deu aquele terremoto
o carcereiro pensou que todo mundo tinha fugido. Aí Paulo, não se mate não. Ele queria se matar. Aí ele fala assim, varões, o que é preciso para que eu possa ser salvo? Aí ele disse assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ele foi batizado, com glória. Os filhos, talvez a esposa, não sei por que fala que foi a casa dele, todos os empregados foram batizados, ou seja, por como obedecer a voz de Deus, almas foram libertas. Por isso, Jesus não está atravessando o mar de qualquer jeito. Jesus não está atravessando o mar por atravessar. E ele estava na polpa dormindo. Jesus estava na polpa dormindo. Estava na polpa dormindo. Jesus dormindo enquanto eu estou passando dificuldade. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Se Deus dorme, ele deixa de ser Deus? Ele não deixa, irmão. Se ele é onisciente, ele pode dormir, ele pode acordar, dormir dele ver, acordar dele ver, de qualquer jeito ele é Deus e tem todo o poder e toda a glória. Então não se preocupe. Ele é o guarda de Israel. Ele estava dormindo. Aí despertaram, mestre, não te dá que pereçamos. 3 perguntas aqui. Deixa eu finalizar. 3 perguntas. Uma pergunta o discípulo fez para Jesus: mestre, não te dá que pereçamos. Outra pergunta Jesus fez para os discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E a terceira pergunta os discípulos fazem para eles mesmos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? Pois eu vou dizer, irmão, quem é este? Este é aquele que pela boca dele ele disse: haja luz e houve luz. Este é aquele que abriu o mar. Lembra da coluna de fogo? Este é aquele, irmão, que derrubou os muros de Jericó, que deu vitória à viúva de Naim. Este é aquele que curou cego, que curou aleijado, que curou paralítico. Esse é Jesus Cristo de Nazaré, ele está aqui hoje. Que levou as nossas enfermidades, foi aquele que apanhou por nossa causa, porque os nossos pecados levaram Cristo à morte. Este é o Senhor da glória, que se deu a Ele mesmo, irmão. Ele se fez carne, Ele não foi forçado, Ele se deu a Ele mesmo por nós. Esse é o Jesus que nós servimos. Mas vamos para o outro lado. E se nós formos fiéis até o fim, guardando a nossa coroa, nós vamos passar para o outro lado. A Bíblia diz, louvado seja Deus. A Bíblia diz que no capítulo 4, João ele é levado em espírito, né? Ele vê uma porta aberta. Aí quando João olha essa porta aberta, Jesus levou ele lá. E aí quando ele olha, ele vê um irmão que estava sentado, ele não conseguia ver, mas ele via a glória naquele lugar sentado. 24 tronos, irmão. Olha, eu estou falando daquele Deus. Lembra, irmãos, que atravessou o mar vermelho? Eu estou falando daquele mesmo Deus que por várias vezes já tomou você aqui hoje. Eu estou falando do mesmo que tomou a viúva de Naim. É o mesmo. Ele estava sentado no alto e sublime trono. 24 tronos, 24 anciões. O que me chama a atenção é que os anciões tinham sobre suas cabeças coroas. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe o que eles fizeram, irmão? Eles tiraram as coroas dele. Eu entendo que foi a coisa mais maravilhosa que ele tinha naqueles momentos. Os 24 anciões tiravam as coroas e lançavam aos pés daquele que vive para sempre. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Aí, irmão, a Bíblia diz que aparece um anjo forte, e diz que há um livro cujo selo não dá para abrir. Aí João diz que ele chorou, não dá para abrir o livro, e João chorou. Aí diz que um dos anciãos chegou para ele e diz assim: não chore, esperança.
Jesus está falando, não chore. Aleluia. Eu posso te curar. Eu posso entrar em providência, diz o Senhor Jeová. O homem não pode, mas ele pode, porque ele é o Deus. Ele é quem levou sobre ele todas as nossas enfermidades. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. Aqueles que olhavam para ele não conseguiam ver beleza alguma, nem formosura. Sabe por quê? Porque o rosto tinha sangue demais. Sim, porque o rosto tinha sangue correndo sobre seu rosto por nossa causa. Por nossa causa. Aí João chora, e aquele ancião diz a ele assim: não chore, porque tem um que pode abrir. Porque ele comprou para Deus e nos fez reis e sacerdotes, irmãos. Ele é a nossa esperança, a esperança de Israel. Se Jesus não estiver no barco, como disse lá Moisés, não nos faça sair daqui. Se Jesus não estiver no barco, não vai, irmão. Se Jesus não mandar, não vai. Mas se ele disser vai, vai atravessar, vai atravessar. Propósito. E por que ele queria atravessar? Porque do outro lado, deixa a Bíblia. Porque do falar de Jesus é assim, a gente pensa falar aí. Aí do outro lado tinha um homem que estava possuído, sofrendo, chorando por dentro. Aquele demônio, quando viu a Jesus, ele se prostrou e o adorou, chamou de Filho do Altíssimo. Mas ali dentro havia uma alma. Lembra de Davi no Salmo 42? O que há contigo, a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Dentro daquele homem havia uma alma clamando por Jesus. E eu acredito que Jesus queria ir até aquele homem para poder dar paz para ele. Aleluia. Passemos para o outro lado, porque do outro lado vai ter mistério. Passemos do outro lado, porque do outro lado tem uma alma cativa, uma alma precisando. Vamos passar para o outro lado, porque há libertação, cura, milagre e salvação do outro lado. Aí Jesus curou aquele homem. Curou, e era um mistério. Jesus quis atravessar para o outro lado, porque do outro lado tinha cura. Nós vamos atravessar. E quando nós atravessarmos para o outro lado, não haverá lágrimas. Aleluia. Não haverá choro. Não haverá, irmão, tristeza. Só vai ter glória. Não vai ter glória. Do outro lado, aqui, cujo nome é o Senhor da glória. A Bíblia diz que todos os povos se tornarão dignos. A Bíblia diz que ele fala assim: mar, me dê seus mortos, o mesmo perseguido, o mesmo que foi espancado, assentado e dizendo para o mar: me dê seus mortos. Eita glória. Inferno, me dê seus mortos. E todos foram julgados segundo as suas obras naquele dia. E aquele, de repente, João diz que olha e vê uma cidade descer do céu, com uma noiva ataviada para o seu marido. É o nosso lado. Passemos para o outro lado, porque do outro lado tem vitória. E assim nós daremos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Vou convidar aqui o irmão Adair para louvar o Senhor. Ele voluntariamente quis me trazer aqui, né? E logo após o irmão Adair, se permitir, só mais uma, Mara. Irmão Marcos, perdão, Mara, irmão Marcos, pode ser? Pronto. Em vez da esposa, eu vou mandar uma rosa de esposo, ele também louva. Glória a Deus. Deus é bom, irmão. Deus é bom. Glória a Deus. É assim que Deus faz. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aproveitando a oportunidade enquanto estava aí colocando, eu louvo a Deus, né? Pela oportunidade que Deus me concedeu. Fora de Itajaí, é o primeiro lugar que eu prego. Aleluia. Jesus é lindo, né? Eu fico feliz por isso. Fico feliz por isso. Pastor Adailton é meu amigo, né? Na nossa instituição polivalente, pessoa maravilhosa.
Deus faz assim, ó. Nenhum de nós éramos evangélicos e hoje nós estamos aqui para a glória do Senhor. Agradeço também pela vida do meu pastor, Antônio Santana, que no mesmo dia eu liguei para ele e falei assim: olha, pastor, o pastor Ataílton me fez um convite, queria que o senhor permitisse que eu fosse lá levar a palavra para ele. Não, pode ir. Né? Então, eu estava a paz do Senhor através da vida do pastor Santana. Quando os irmãos puderem, estiverem lá por perto, visita ali a congregação da Alta Liberdade, da Madureira, onde o presbítero Júnior de Jesus é o pastor, para eles ajudar. Amém? Deus abençoe a meus irmãos. Novamente, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Eu já vim pela segunda vez. Crente não visita, né? Crente coopera. Mas vamos adorar Ele porque Ele é digno de honra. Graças a Ti, Senhor. Quero que o pastor Ataílton, queria que a igreja se colocasse de pé. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Louvado, agradecido é o nome do Senhor. Aleluia. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo, ele me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro para chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava eu te encontrar. Meu filho, adore Ele nessa noite. Eu quero te encontrar, sarar as suas feridas e te perdoar. Naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá de me impedir de te honrar. Já não ouço mais sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Já não ocupado com as suas coisas. Você esqueceu de mim. Mas se precisar de onde vai chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você estava, eu ia te encontrar. Meu filho, no santo lugar, eu quero te encontrar. Sarar as suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá de me impedir de te amar. Aleluia. Filha dele, a vida por você. Filha do difícil para viver assim longe. Meu filho, que eu inspirei o mundo de dor. O meu sangue lá de dor, só pra te dizer, te amo. Você bota a sua oração em ação. Glória a Deus. Aleluia. Quando você bota o propósito na mão do Senhor, e às vezes você tem pressa de pedir a resposta dele, mas é no tempo dele. O tempo é dele, não é meu, não é seu.
Senhor ainda. Onde pode achar? Eu roguei contra os afetos. Isaías 55, verso número 6, aleluia. Ele ainda continua nos amando. Eu e você fraco para buscar Ele. Em oração, aleluia. Quero agradecer essa oportunidade de ser com vocês. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Deus de poder e glória. Salve, amados irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria estarmos aqui juntos para adorar quem é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória a Jesus. Todo agradecido ao nome Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eita glória. Eu errado, sua fé a noite toda não teve sucesso. E agora seu amanhã parece incerto. O que tem é fazer lavar as redes e parar. Não, glória a Deus, aleluia. Deu errado, pois você sabia que era ali que o peixe estava. Era ali que você sempre pescava. Mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Ouça. Mas está acontecendo um culto na beira do mar. E é Jesus que vai pregar. E desce o barco emprestado. E depois do culto ele te chama pra voltar. Exatamente pro mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver. Ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você não espera. Depois do culto você vai voltar exatamente no mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crentes dessa terra. Glória a Deus, aleluia. Não desista, irmãos. Não desista de Jesus, não desista de orar. Deus ouve a oração de cada um.
desista. Lembre, Pedro, Tiago, João ficaram a noite toda pescando sem pegar nada, mas eles ficaram a noite toda. Já pensou se eles desistissem lá para meia-noite, 2 horas da manhã, falassem assim: eu não estou pegando nada, eu vou para casa. Eles tinham perdido o quê? Encontrar Jesus na beira da praia ao amanhecer, para receber a bênção. Aí assim, irmão, não desista, continue orando, que uma hora, no tempo de Deus, a vitória é certa. Glória a Deus. E a senhora também a oportunidade, não Para de pé, vamos fazer uma oração a Deus por esta palavra poderosa, através do louvor e da adoração da igreja. Certamente o Senhor tem dado vitória. Essa oração será de agradecimento a Deus, porque Ele tem operado grandes coisas enquanto os louvores são entoados e a palavra foi pregada. Eu convido o presbítero Júnior, por favor, eleva essa oração a Deus por toda a igreja. Glória a Deus.